gravar, certo? A aula está sendo gravada, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Igor, Samília. Boa noite. Bom, estou apresentando aqui uma tela. Então, temos aqui o material, né? Coloquei recente, 18 horas, sobre capacitores, certo? Então, coloquei um material aqui, bem na pegada dos materiais anteriores, né? Sempre, enfim. Esse aqui tem uma apresentação, uma apostila e uma lista de exercícios. Certo? Então, é isso que a gente vai utilizar. Bom, então vamos entender aqui do que se trata nesse conteúdo. Então, o que é um capacitor, né? Dentro de energia, dentro de eletricidade, a gente tem alguns componentes principais. Desculpa. Esses componentes são o resistor, né, que a gente já estudou bastante. Além do resistor, a gente tem um capacitor, que a gente vai estudar agora, e o indutor. Esses são talvez os três componentes mais comuns, embora a gente tenha outros componentes igualmente importantes, como LED, a gente tem transistor, agora falhou a mente, mas tem outro, o diodo, né? Tem o diodo também. Certo? Bom, então vou concentrar aqui no que é o capacitor, né? Primeira coisa, o capacitor é um componente elétrico que é utilizado em circuitos tanto de corrente contínua quanto de corrente alternada. Ele tem, né, como função, digamos assim, no circuito, ele armazena energia e solta energia dentro de uma determinada condição. Então, ele armazena energia e libera energia no circuito. É assim que ele funciona, basicamente. Bom, e como ele é construído, né? Do que ele é. Né? Então, esse componente elétrico, ele basicamente é construído a partir de duas placas condutoras, separadas por um material isolante. Então, é como se você tivesse duas chapazinhas de ferro e nessas chapas você colocasse um isolante entre elas. Né? Parece um pouco simples e realmente é. Mas isso tem uma série de funções que pode ser interessante aqui para o estudo da gente. Então, vamos lá. Bom, e aí como é que ele funciona no circuito? Quando você liga um capacitor no circuito, ele tem dois terminais. Cada terminal é conectado a uma placa. Essas placas elas ficam próximas uma da outra, só que separadas pelo isolante. Deixa eu ver aqui se tem uma pergunta. Aí quando você liga ele no circuito,
essas placas vão sendo carregadas, uma positiva e outra negativa. Se for alternada, isso fica se alternando. É sempre assim, uma fica perdendo elétrons, a outra ganha elétrons, né? E aí ele vai chegar a um ponto onde é que ele não tem mais como ganhar, uma placa não tem mais como ganhar elétron e a outra não tem mais como perder elétrons, né? A gente fala que o capacitor está carregado. Isso causa uma diferença de potencial nos terminais do capacitor, porque ele tem um lado, né, uma placa tá, que está carregado eletricamente, né, tem uma carga elétrica negativa e o outro uma carga elétrica positiva. Então, essas cargas estáticas, né, elas vão gerar um campo magnético e, por sua vez, vão gerar um potencial elétrico. Né? Um campo elétrico, desculpa. Vão gerar um campo elétrico e, por sua vez, vão gerar um potencial elétrico. Né? Bom, e esse potencial elétrico, ele tem até o poder de você interromper o circuito. Ou seja, de você dar um potencial tão alto, né, que está igual ao nível de tensão. Isso faz com que cesse a passagem da corrente elétrica. Aí que ele diz, né, durante o carregamento do capacitor, há um movimento de elétrons de uma placa para outra. O fato é que esse capacitor ele tem um efeito prático dentro do circuito. Esse efeito prático a gente se dá através de uma grandeza que é típica do capacitor. Enquanto o resistor tem a resistência, o capacitor tem a capacitância. Capacitância é a unidade de medida do capacitor. Então, a gente tem aqui a capacitância. O que é que acontece no circuito? A capacitância, ela provoca uma oposição à variação da corrente, né? Então, ela vai ocasionar o que a gente chama de reatância capacitiva, ou seja, se opõe à passagem da corrente elétrica. Bom, então, capacitância, né, a unidade do capacitor, a unidade de medida associada a um capacitor, né, é o tipo de grandeza, né, que ele impõe ao circuito, e basicamente ela é a relação entre a carga elétrica do capacitor armazena, né, e a tensão entre os terminais. Então, basicamente é isso. Aí outra forma de você enxergar isso é que a capacitância é a capacidade de armazenar energia na forma de carga estática, certo? Ó, a capacidade de armazenar energia na forma de carga estática. Então, é uma boa forma de ver. Essa daí seria uma forma mais técnica e a de cima, né, que é a relação entre a carga elétrica do capacitor armazena e a tensão entre as placas, é uma forma mais matemática, digamos assim, de visualizar isso. Bom, aí está bem claro, né? Armazenar energia. Então, o capacitor ele armazena energia na forma de campo elétrico. Então, quando você pega um capacitor que esteja carregado, vai ter energia nele. Então, se você ligar ele no circuito, ele vai jogar aquela energia. Muitas vezes, o uso do capacitor se dá essa forma de armazenamento de energia. Então, por exemplo, um flash de câmera fotográfica. Muitas vezes usam capacitores, né? Hoje em dia pode ter variações disso, porque hoje em dia os LEDs estão
Mas assim, independente de usar LED, né, você pode usar capacitor. É, eu não sei bem a relação não, mas eu sei que ainda é utilizado bem, porque o capacitor, diferente de outras fontes de energia, ele tem a característica de entregar a energia armazenada de uma vez, assim. Ele entrega de uma vez. Então, coisas que precisam de uma energia rápida e de muita energia de uma vez, normalmente você utiliza capacitores. Então, o flash de uma lâmpada utiliza capacitores, né? Ele entrega tudo de uma vez e você tem aquela emissão de luz rápida e forte, né? Outro processo, aí um processo mais industrial, digamos assim, que usa capacitores especificamente, é para construir ímãs, por exemplo. Para você magnetizar um material ferromagnético para fazer um ímã, você tem que submetê-lo a um campo magnético intenso, mesmo que seja durante pouco tempo. E isso você precisa de uma corrente elevada. Aí o pessoal faz com um banco de capacitor também, para entregar uma energia muito forte e produzir um campo magnético capaz de magnetizar os ímãs. Outra aplicação também mais prática é em motores, né? Tanto para compensação do fator de potência quanto para a partida do motor. Então, por exemplo, acho que todo mundo não, mas vamos lá, quase 100% de vocês ou tem um ventilador em casa ou tem um motor de portão e talvez eu tenha também um liquidificador. Muitos têm tudo isso junto, certo? Esses tipos de eletrônicos, né, digamos assim, eles utilizam um motor que é um motor monofásico. O motor monofásico, ele precisa do auxílio de alguma coisa para partir ele. E um deles é um capacitor. Ele usa um capacitor, que é o tipo do motor de ventilador, o motor do portão. E aí, quando ele vai partir, esse capacitor descarrega rapidamente e carrega, e ele provoca uma alteração no campo magnético do estator, que a gente vai ver em máquinas. Mas isso proporciona a partida desse tipo de motor. Então, às vezes você está com um ventilador aí que, sei lá, que ele fica. Quando você liga, ele faz um barulho, mas ele não gira. Mas você sabe, se você girar a hélice, né? Aí ele começa a girar e aí desenvolve, né? Isso é porque ele não está com esse auxílio na partida, que vem do capacitor, né? A mesma coisa acontece às vezes com o motor de portão. Você liga e ele fica, sei se está travado, o que é que aconteceu? Se ele fazer muitas vezes, obviamente o motor de portão é um pouco mais complicado, porque pode ter alguma pedra, né, alguma coisa obstruindo o trilho do portão. Mas se não houver nada, né, pode ser que seja o capacitor. Enfim. Então, algumas das aplicações, né, do capacitor. Bom, e como calcula a capacitância, né? A capacitância é a carga armazenada no capacitor dividida pela tensão. A capacitância, ela tem como unidade de medida o Faraday, né? E é representado por um F maiúsculo. A carga a gente já sabe, né? O Coulomb, um C maiúsculo. E a tensão a gente também já sabe em volts, né? Bom, e aí falando mais sobre a unidade de medida de capacitância, né? Que é o Farad. Bom, essa unidade de medida, ela equivale a um Coulomb por volt. A gente sabe que um Coulomb é uma unidade de medida muito grande. Raramente a gente tem um Coulomb em alguma coisa. É sempre tipo
18 microcoulombs, né? A mesma coisa acontece com o Faraday, né? Em decorrência dessa característica do Coulomb, também é difícil você ter um Faraday. Então, pega lá um capacitor que tem um Faraday. Não, às vezes ele tem, tipo, 1 microfarad. Aí é mais comum, que é sempre aquele prefixo métrico, que vale 10 elevado a menos 3, sei lá, um capacitor muito grande, vai ser da ordem do milifarad. Um capacitor, quando tem um valor de capacitância muito alto, vai ser em milifarad, mas o normal é em microfarad ou nanofarad. E tem alguns também, valores bem baixos, que são em picofarads. Então, ficar atento a isso, né? Lembrar que o farad é um valor muito grande. Por isso a gente usa prefixos métricos. Bom, aí uma dúvida que pode surgir. Ah, beleza. Se o capacitor armazena energia, a gente não pode usar ele como fonte, né? Como fonte de energia, substituir a pilha, tal. Ele tem vantagens como dispositivo para armazenar energia, que são basicamente naquelas aplicações que eu já mencionei para vocês. Mas eles possuem significativas desvantagens, né? Isso restringe ele quanto à possibilidade de armazenar energia e pouquíssimo não se usa a não ser em circuitos como mencionados, né? Então, a primeira coisa é com relação ao tamanho. Então, você teria para ter uma bateria, sei lá, de 9 volts, dessas que a gente usa em multímetro, sei lá, muita coisa, aquelas de 9 volts, você teria que ter um capacitor grande, né? E aí não compensa, porque é melhor usar a pilha, né? E outra coisa é com relação a essa característica de entregar a energia de uma vez. Isso faz com que ele entregue a energia de uma vez e a tensão baixe muito, o que é muito diferente de uma fonte de tensão. Então, uma pilha, se você pega uma pilha descarregada, ela vai, se você mede lá com um multímetro, a tensão nos terminais da pilha não ligada a nada, ela vai ter lá, quando descer muito, 1,4, 1,3 volts. Ou seja, ela mantém o nível de tensão. O capacitor não consegue manter esse nível de tensão justamente porque ele entrega a energia praticamente de uma vez, né? Então, ele descarrega muito rápido. Por isso que ele não compensa. Bom, e quais os tipos aí de capacitores que a gente tem? Temos basicamente dois tipos de capacitor, né? A gente tem os capacitores. Aliás, a gente aqui está falando em relação ao valor da capacitância, mas a gente pode classificar capacitores de outra forma. Então, a gente pode a gente pode qualificar o capacitor, sei lá, pelo tamanho, né? Digamos assim. A gente pode, enfim, tem outras formas de você qualificar. Aqui é com relação à capacitância, né? Então, com relação à capacitância, a gente tem dois tipos de capacitores, que são os fixos, perdão, ou variáveis, né? Então, dois tipos juntos, ou seja, você pode ter aqueles capacitores que têm 1 microfarad e pronto, ele tem 1 microfarad. Não importa muito o circuito que ele está sendo submetido, não importa. Claro, tem coisas que vai influenciar, a tensão, tal, mas se você colocar ele dentro das características dele, ele vai estar apresentando o mesmo valor de capacitância. E temos os variáveis. Então, os variáveis você consegue ajustar o valor da capacitância. Então, você consegue ir lá, tipo, sei lá, um botão rotativo, e você gira e você aumenta ou diminui a capacitância, né? Esse é um tipo.
E o outro tipo, que normalmente é fixo, são os polarizados e não polarizados. O que é que acontece? Uma ampla gama de capacitores, eles são não polarizados, ou seja, você pega ele e você pode ligar num terminal fase, no outro neutro, ou trocar. E não vai ter diferença nenhuma, ele vai funcionar da mesma forma. Mas a gente tem também os capacitores que são polarizados, né? Esses capacitores polarizados, eles vão ter um terminal que é o fase, o outro terminal que é o neutro. E se, ou, por exemplo, vamos dizer um caso, uma coisa mais conhecida, que é um terminal que é o positivo e o outro que é o negativo. E se você inverter, ele vai explodir. Explodir literalmente, ele vai explodir. Ele próprio, ele já tem ranhuras na parte de cima para que para que a explosão ocorra de uma forma a minimizar os danos, digamos assim. Então, tanto que esses capacitores explodem, né? Bom, então aí é importante falar que todos os capacitores variáveis eles são não polarizados, né? Como eu falei, né? Dentro só o fixo é que pode ser polarizado, né? Então, ver alguns tipos de capacitores, né? Com relação a, ao tipo de isolante ou de elétrico, né? A gente chama as placas de placas, ou enfim, normalmente placas, e o isolante a gente chama de dielétrico. Aí o dielétrico pode ser de várias formas. Um possível é o dielétrico de vácuo. Um capacitor que tem dielétrico de vácuo, normalmente ele é para potências maiores, porque ele é relativamente grande, né? E basicamente ele é construído com placas, como é mostrado aqui. Então a gente tem essas placas aqui, e o que separa essas placas são vácuo, né? O ar, né? Na verdade. Aí você tem, por exemplo, você vê que as placas se alternam aqui, né? E aqui você tem um isolante separando delas. Então, por dentro você tem sei lá, o positivo, por fora você tem, nessa outra parte aqui, ó, o negativo, digamos. E eles estão isolados um do outro. Então, você vai carregando uma placa positiva, uma placa negativa, e assim sucessivamente. E aí mantendo o vácuo como o ar, né? Como dielétrico. Então, tem outras formas, ó, um menorzinho, né? Esse aqui é menor, mas o princípio é o mesmo, ó. Certo? Você tem aqui o positivo e o negativo, o falso neutro, e aí você vai carregando esse lado aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse contato faz ligação com esse barramento, que tem contato com todos essas placas. Aí você carrega elas, por exemplo, positiva. E esse de baixo tem contato com a placa aqui de trás, que carrega essas outras placas, que ficam se alternando. E aí também é o ar. Outro tipo possível de elétrico é um óleo, né? E aí você tem esses capacitores que são lacrados, né? Então, nesse caso aqui ele é a óleo. Então, você tem um bulbozinho aqui, tem dois terminais para conexão. E aqui ele tem placas alternadas também, que se alternam, né? Só que essas placas não ficam imersas na água, eles têm um óleo que é inerte que fica imerso. Semelhante, por exemplo, o óleo que é usado. Não vou dar esse exemplo para vocês, mas o óleo que é usado para dissipação de calor em transformador, ele é inerte, né? Não tem interação, ele não vai pegar, ele não vai entrar em combustão, ele não vai. Por ele não vai circular corrente elétrica, né? Porque tem que ser dielétrico, tem que ser isolante. Então aqui a gente vê esse tipo de capacitor, né? Bonitinho. A gente tem outras características, ó. Ele diz aqui em cima que é a óleo, tá vendo? Ele diz a tolerância dele, diz a tensão que tem que ser ligado, ó. Esse aqui é de corrente contínua, né? 600 volts de corrente contínua. E diz também a capacitância, né? 0,047 microfarads.
Outro possível é o de cerâmica, que é muito utilizado, mas eu não estou com o capacitor, mas não estou com a imagem, mas eu coloco aqui, ó. Capacitor. Esses assim, ó, são muito, você já deve ter visto aí, são muito populares, eles são, parece um biscoito, um biscoito não, parece um confeito, sei lá. Aí tem várias formas, ele tem mais assim, mais retangular, mais circular, enfim, tem várias formas. Bom, a vantagem é que eles são pequenos, então eles estão em circuitos elétricos, né? Em circuitos eletrônicos pequenos, tal. E eles têm uma gama alta de capacitâncias, embora eles normalmente não suportem altos níveis de tensão. Os de óleo suportam tensão maior, às vezes os de ar também. Os cerâmicos, eles usam cerâmicas, né? Tanto na sua cobertura, para fazer a isolação do meio externo, quanto para separar as placas. Professor, start de uma lâmpada fluorescente é um modelo de capacitor também, né? O start de uma lâmpada fluorescente, na verdade, é um bimetálico. Ele Ele parece, se você olhar assim, ele tem um capacitor, mas ele é ele tem tipo, ele tem um bimetálico associado em paralelo com um capacitor. O bimetálico serve para quando ele só é usado na hora que estiver ligando a lâmpada, né? Aí quando liga a lâmpada, o bimetálico desliga ele. Aí fica só um capacitorzinho para filtrar. Aí o capacitor, nesse caso, depois de ligado, ele serve só para filtrar alguma energia, né? O capacitor é que nem. Ele tem até. Ele é que nem indutor, né? Indutor, às vezes, você coloca no fio, ele protege. Ele protege de uma forma um pouco diferente, ele causa um filtro de variação, mas tudo bem. Bom, e por último, aqui a gente tem os capacitores eletrolíticos. Esses são os capacitores polarizados, certo? Então, vou botar aqui, ó. Capacitor. Capacitores eletrolíticos, eles são assim, ó. Normalmente em formato de esse formatozinho de até esqueci o nome do formato. Mas ó, interessante. Deixa eu abrir aqui a imagem. Ó, aqui o que é que a gente vê, ó? Ele pode ser ligado até 60 volts. Ele tem 4. Ele pode variar aqui, né? Entre 7 microfarads até 4,7 microfarads. E pode ser ligado, se for em 50, é 60 e 450 volts, né? Então, você vê que a partir da variação da tensão, ele pode mudar, ele pode mudar a capacitância. Outra coisa interessante é que no desenho você vê que aqui ele tem um sinal, tá vendo? Negativo, negativo, um menos. Significa que esse terminal aqui, ele tem que ser ligado no terminal negativo e o outro no positivo. Outra coisa que chama atenção é que ele tem essas ranhuras em cima, ó. Isso faz com que é como se fosse o suspiro de uma panela de pressão. Quando ele vai estourar, ele estoura só essa parte aqui e aí atira essa parte para cima, né? Ela dobra e rompe, então ele vai puff, e aí para cima, em vez de ele estourar para tudo quanto é lugar e ter resíduos que porventura possam machucar, né? Então, é bom quando está em uma bancada, por exemplo, que a pessoa liga, quando liga a pessoa não fica aqui em cima, né? Fica sentada. E aí quando ele estoura, ele vai todo o resíduo vai para cima, porque o bulbo dele continua intacto. Então, só a tampa de cima é que sai. Aí explode e vai para cima. Não explode para todo lado, machucando quem está ao lado. Então isso é
ele é feito até para isso, visto que ele é tão propício a isso, né? Outra forma deles marcarem é essa daqui, ó. Aqui você pode ver que tem um terminal maior e outro menor. Aí ele tem um padrão, o que é maior e menor. Eu confesso que eu esqueci. Tá com tempo que eu liguei o capacitor. Mas você consegue visualizar aqui embaixo também, ele tem uma descrição. E, se eu não me engano aqui, deixa eu ver se tem. Não, tem não. Mas é fácil de encontrar. Mas ele tem as diferenças no tamanho. Bom, depois eu encontro e coloco. Bom, então vamos ver algumas aplicações aqui do capacitor, né? Aqui tem algumas aplicações, né? Partida de motor monofásico, eu já falei, né? Como é que ocorre. Ignição de automóvel também, embora tenha um N ali, peço perdão. Ignição, não, tá certo. Bom, tá correto. O automóvel ele utiliza um motor de corrente alternada. Não, um motor de corrente contínua para fazer a partida do motor de combustão do automóvel. E aí, como ele precisa agir rapidamente, com força, ele acaba usando um capacitor para descarregar nessa hora da partida, entregar mais energia a esse motor. E aí o motor parte, o motor de combustão. Flashes eletrônicos de máquina fotográfica, circuito retificador. Então, um circuito retificador é um circuito que converte energia alternada em corrente alternada em corrente contínua. Então, ele faz uso de capacitores, né? Partida de lâmpada fluorescente, né? O start, acho que foi o Adriano que comentou. Correção do fator de potência, porque ele entrega essa energia para a bobina e aí você reduz o consumo de energia reativa, como a gente já estudou, né? Bom, então, alguns dos principais aí. Não acredito que está sem símbolos aí. Ah, aqui, ó, a gente tem um símbolo de capacitores. Basicamente são duas retas paralelas, né, e que ficam perpendicular à passagem do circuito. É possível também você fazer uma reta não, perdão, você fazer uma curvazinha assim, né, tipo um sorrisozinho. E aí você pode indicar, por exemplo, sei lá, um terminal com isso. Aqui
Deve ser um capacitor eletrolítico explodindo. Aqui, pronto. Então, aqui ó, um exemplo também de simbologia de capacitores. Basicamente é isso. Quando é polarizada, deve indicar. Então, a simbologia é aquela, certo? Então, o símbolo do capacitor ele é feito com duas linhas paralelas e perpendicular ao condutor, né, do circuito, da representação lá, né? Uma linha pode ser curva, né, como eu mostrei lá anteriormente, né? Aí tem algumas coisas também, né? Tipo, como identificar o capacitor polarizado, né? A placa curva vai indicar o capacitor polarizado. Então, normalmente quando a gente usar capacitor polarizado, vamos usar... Eu mesmo gosto de usar assim. Quando for um capacitor não polarizado, as duas são retas. Quando é polarizado, uma é curva, a negativa. O terminal que é para ligar no negativo vai ser curvo. Enfim. Bom, tá chegando ao fim, a gente vai deixar essa parte de capacitores em circuito CC, em circuito de corrente alternada para a próxima aula. Vou finalizar aqui, hoje é rápido, né?